Olá, povo das SEBs do Brasil. Estamos no ar com o programa Diálogo em Comunidade rumo ao 15º Intereclesial das SEBs. É uma alegria muito grande estar com vocês em mais esse momento de contato, de reflexão e de sabermos um pouco mais sobre a nossa caminhada. E hoje nós temos um convidado muito especial. Hoje está conosco Benedito Ferraro. O padre Benedito Ferraro vai falar um pouquinho sobre a identidade das SEBs e outros assuntos. Olá, padre Benedito Ferraro. Boa noite a todos os companheiros e companheiras de caminhada. É uma alegria muito grande estar com vocês para a gente refletir sobre a identidade das comunidades eclesiais de base do Brasil e também extensivamente da América Latina, do Caribe e, como diz o padre José Marins, um pouco pelo mundo, né? As comunidades eclesiais de base, mesmo como pequenas sementeiras, estão presentes nos 5 continentes que temos pelo mundo afora. Isso mesmo, o Ferraro é o nosso assessor na SEBs Continental, também é assessor da Ampliada Nacional e sempre nos traz aí uma reflexão muito boa acerca das comunidades eclesiais de base. Nós estamos vivenciando o processo de construção do 15º Intereclesial das SEBs, que tem como tema SEBs, uma igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas. Nesses tempos de Papa Francisco, muito se tem falado sobre a igreja em saída, próxima do povo. Nessa perspectiva de igreja povo de Deus, que vem do Concílio Vaticano II. Atualmente, muitas pessoas já não falam mais ou não conhecem mais sobre esse modo de ser igreja das SEBs. Então, padre Ferraro, o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre essa identidade das SEBs? Podemos pensar inicialmente que nós partimos da perspectiva das comunidades eclesiais de base. Por isso nós dizemos que elas são eclesiais, né? Por que são eclesiais? Porque, como disse Medellín, elas são a célula inicial de estruturação eclesial. Então, este aspecto é muito importante. Então, com a ajuda do Leandro, nós vamos projetar um pequeno quadro onde podemos refletir um pouco sobre essa identidade, né? Então, vejam ali, quem tem possibilidade, então nós temos aí comunidades eclesiais de base. Então, comunidade significa exatamente aquele pequeno núcleo, né? Que, de fato, tem relacionamentos pessoais. Mas, dentro desta igreja em pequeno, né? Nós dizemos é o primeiro nível de igreja, nós temos aí a eclesialidade, ou seja, recebemos a palavra, refletimos a palavra, temos os sacramentos e temos também ministérios, né? De modo especial, aqueles ministérios articulados com a liturgia, com a explicitação da palavra, e os ministérios que estão articulados com a luta do povo, né? Então, das SEBs, né, nós dizemos que elas são eclesiais e são evangélicas, exatamente porque se referem a Jesus de Nazaré, proclamado Cristo, Salvador, o Libertador. Então, este aspecto é fundamental, exatamente porque ali está a razão de ser das comunidades eclesiais de base. Então, a partir desta vivência, as SEBs se abrem ao mundo, né? Se abrem à sociedade, na perspectiva do compromisso social, ou que nós falamos a martiria, o testemunho, para que, de fato, como disse o próprio Jesus, haja vida e vida plena para todos e todas, né? Como nós estamos pleiteando
na perspectiva do 15º Intereclesial da SEBS, né? Uma igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas, né? Então, nesta perspectiva, nós temos que testemunhar. E como nós vamos ver um pouco mais adiante, esse testemunho tem que estar ligado aos grandes problemas que a sociedade enfrenta. E, neste contexto, nós temos toda a tradição já da doutrina social da Igreja, que nos vem desde Leão XIII, lá em 1891, passando pelos mais diversos papas, né? Como Pio XI, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, o próprio Francisco, que tem agora 2 encíclicas nessa direção. Então, o compromisso social é fundamental na vida dos cristãos e cristãs. Por outro lado, nós estamos numa igreja, né? Ou seja, nós temos a comunhão, né? A koinonia com os pastores. De modo especial, nos articulamos em nossas dioceses, né? Na medida em que a igreja local é uma expressão desta igreja universal que está presente naquele território. Então, a ligação com os pastores, ela é fundamental na medida em que nós nos tornamos articulados para levarmos adiante a dimensão do Evangelho. E, por outro lado, a igreja, a SEBS se abre também para a igreja universal, a catolicidade. Então, essa catolicidade, ela é importante porque vai incluir, na perspectiva do Vaticano II, toda a dimensão do diálogo ecumênico, como nós estamos, neste ano, celebrando a campanha da fraternidade, né, que ela é ecumênica. Então, a tentativa dos cristãos estarem se articulando no mundo todo em vista de levar adiante a mensagem do Evangelho. E ali temos uma palavra importante, que é a catolicidade, né? Então, a catolicidade aqui não se refere só à Igreja Católica, mas se refere a essa dimensão da Igreja que está presente no universo habitado, né? Como diz o texto de Mateus sobre a Igreja que está em todos os lugares do mundo. Então, essa catolicidade nos abre também na perspectiva do diálogo interreligioso, ou seja, aquilo que a Nostra Aetate, que é um documento do Vaticano II, que se articula com as diferentes religiões não cristãs, mas nós temos que criar um diálogo também com todos aqueles que acreditam em um Deus que está presente e agindo no interior da história. Então, esta realidade nos leva a compreender 5 notas fundamentais das comunidades eclesiais de base. Nós tivemos uma longa discussão com representantes, na época, de 21 países da América Latina e do Caribe, dos Estados Unidos, né? Refletindo sobre as notas características, as notas fundamentais das comunidades eclesiais de base. E nós apontamos 5, né? Então, a primeira é o seguimento de Jesus de Nazaré e o projeto do reino de Deus. Então, nós partimos de Jesus de Nazaré. Ele é a fonte de todas as significações. A segunda nota é a centralidade da palavra de Deus com a força do Espírito. Então, este é um dado fundamental, né? Aquilo que as comunidades eclesiais de base sempre apontam, né? É que nós
temos a Bíblia como companheira da caminhada. Isso é fundamental. A terceira característica é a espiritualidade profética e libertadora. Ou seja, a profecia, como dizia Dan Helder, não pode cair, exatamente porque ali está o testemunho, né? E a dimensão dessa espiritualidade libertadora, a gente poderia aqui evocar o Henrique Dussel, quando ele trabalha esta perspectiva da libertação em vários níveis, né? Então, é a libertação econômica, é libertação política, é libertação erótico-sexual, no sentido do gênero, é libertação do ponto de vista das culturas, e hoje nós acrescentamos a libertação do ponto de vista da ecologia, ou seja, o respeito fundamental que nós temos que ter com todos os seres, com todo o planeta, com toda a diversidade que vivemos. E a quarta característica é a opção pelos pobres. Nós vamos, em seguida, apontar mais claramente esta opção. E a quinta nota é o compromisso com as transformações estruturais da sociedade. Então, esta última carta encíclica do Papa Francisco, né, Fratelli Tutti, ou seja, nós todos somos irmãos e irmãs, ele aponta nessa direção. Mesmo que é importantíssima a solidariedade, ele diz que a solidariedade só não é suficiente. Então, esta característica das comunidades de base, ela se insere nesta dinâmica de transformação das estruturas da sociedade. Ou seja, para que haja justiça, para que haja paz, para que haja fraternidade, serão necessárias transformações, e as comunidades de base, através dos seus membros, devem estar articulados com todos os movimentos, do ponto de vista político, econômico, cultural, ecológicos, para que a sociedade se torne uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Então, estas características apontam na direção da identidade das comunidades eclesiais de base. Muito bom. As comunidades realmente têm uma riqueza muito grande, e você traz um ânimo para a gente com esse seu modo de trazer tão claramente o nosso compromisso com a sociedade e com a igreja, porque a SEBS, como você disse, ela é igreja. E um dos pontos, Padre Ferraro, que identifica o atuar da SEBS é a ligação fé e vida, o modo de viver, transmitir e celebrar. Esse é um fator maior da comunidade cristã na América Latina. Nos fale, então, um pouco sobre essa relação fé e vida e como isso pode ajudar o povo de Deus na construção de um novo céu e uma nova terra. Como nos anima o lema do 15º Celestial. Nós falávamos, né, a importância fundamental do compromisso social. Então, a fé, ela tem que exercer esta influência na vida real das pessoas. Então, quando nós falamos, né, na perspectiva da ligação da fé com a vida, significa, por exemplo, que a fé deve responder a todas as questões relacionadas com a vida das pessoas, né? Aquilo que a Gaudium et Spes, a Igreja no Mundo de hoje, no Vaticano II, né, aponta já no seu número 1, né? As alegrias e as esperanças, tristezas e angústias dos discípulos e discípulas de Cristo são as angústias destes discípulos que devem assumir tudo aquilo que é humano. E aí o texto diz: nada há de humano que não deve tocar ao coração do discípulo, né?
Então, ali nós dizemos que a fé tem que estar relacionada com a dinâmica da economia, exatamente porque a economia, ela deve favorecer a vida de todos. Por isso, quando a gente tem crises econômicas, crise do desemprego, a vida se torna muito mais difícil. Então, a ligação da fé com a política, exatamente a forma como nós devemos viver e conviver em sociedade. Então, essa ligação ela é fundamental, né? Por isso, há uma dimensão política da fé. E também a ligação da fé com as culturas, né? E aí o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, né, a alegria do Evangelho, ele fala que todos os povos têm o direito de ouvir o Evangelho na sua cultura. Então, a inculturação fundamental para que a fé possa exercer toda a sua fecundidade. E hoje nós colocamos que estas três ligações, elas devem estar articuladas com a dinâmica da ecologia, né? Por quê? Porque é o lugar, é a nossa casa comum, é aí que nós vivemos. Então, temos também que, a partir da fé, respeitar a dinâmica da vida. Então, vejam bem, nesse quadro que nós colocamos, então, nós temos o quê? A partir das lutas populares, então, luta dos trabalhadores, luta dos povos indígenas, luta dos negros, luta das mulheres, luta, enfim, de todos aqueles que buscam justiça, apontam para nós um novo modo de viver a fé, né? Ou seja, não basta só proclamar, cantar, é preciso vivenciar uma nova perspectiva da fé. E, ao mesmo tempo, uma nova forma de transmitir. Então, isso aqui vai exigir uma nova leitura da Bíblia. Por isso que o CEBI, ele é de fundamental importância, porque ele pensa a Bíblia através da perspectiva do povo, né? Leitura da Bíblia a partir da vida do povo. Então, ali nós vamos ter que respeitar uma leitura de classe dos textos bíblicos, uma leitura que favoreça a dimensão de gênero. Então, a Bíblia lida pelas mulheres, a Bíblia lida a partir de uma visão étnica. Então, a Bíblia lida pelos irmãos negros, né? A Bíblia lida a partir da perspectiva da própria ecologia. Então, esta nova forma de vivenciar a fé, de transmitir a fé, ajuda-nos também a uma nova forma de celebrar a fé e celebrar a vida. Então, no meio de todas as dificuldades, a celebração é fundamental. E isto é a compreensão que nós temos na perspectiva da fé vivida na América Latina e no Caribe, né? Aquilo que nós falamos na perspectiva das SEBs em seu nível continental, ou seja, saindo lá da Argentina, indo até o México, e temos também a perspectiva de muitas comunidades no interior dos Estados Unidos. E, como eu disse também, um tanto quanto espalhadas pela África, alguns países da Europa, na Oceania e também na Ásia, né? Sementeiras pequenas, mas estão lá efetivamente presentes, né? Então, é este conjunto que vai nos fazer compreender esta nova forma de transmitir a fé através de uma catequese testemunial e uma nova forma de refletir a fé, ou seja, de teologizar a fé. Então, por isso, uma das dimensões fundamentais da vida das comunidades foi a sua relação com a teologia da libertação, ou das teologias da libertação, como nós estamos compreendendo hoje, exatamente porque há várias
dimensões desta realidade. Muito bom, Padre Ferraro. Nós agradecemos imensamente toda essa sabedoria, esse conhecimento que o senhor nos traz, que com certeza vai contribuir imensamente na construção do 15º Intereclesial e animar aí as nossas comunidades na construção desse grande encontro. Então, eu te agradeço e peço para você deixar para a gente as considerações finais sobre esse assunto. Então, vejam bem, as comunidades eclesiais de base, né, como diz o documento de Medellín, elas são célula inicial de estruturação eclesial. Então, nós pretendemos, né, que esta dinâmica possa nos ajudar a transformar, inclusive, as paróquias, né, na medida em que, como diz o documento da CNBB, né, comunidades de comunidades, lá se aponta também as comunidades, a paróquia como uma rede de comunidades. E ali as comunidades deverão ter uma autonomia no exercício da sua proposta de viver o Evangelho e, ao mesmo tempo, estar em comunhão com as outras comunidades da paróquia, da diocese, do regional, do subregional, do regional e também de toda a realidade da Igreja do Brasil. E, claro, como nós dizemos, articuladamente com a perspectiva da Igreja Universal, como o Papa Francisco deixou muito claramente na querida Amazônia, né? Quando ele fala que as comunidades eclesiais de base dão o testemunho da sinodalidade, do caminhar junto com toda a Igreja Universal. Então, esta perspectiva é que nos anima para o 15º Eclesial, exatamente na perspectiva de fazer com que a gente busque a vida plena para todos e todas, que é a mesma missão de Jesus de Nazaré, né, como está lá bem presente no texto de João 10:10. Né? Eu vim para que todos e todas tenham vida plena. É esta a missão das comunidades eclesiais de base. Realmente é uma missão muito rica, muito bonita, e que nós acreditamos. O programa de Diálogo em Comunidade rumo ao 15º Intereclesial fica por aqui. Agradeço a participação de todos e já vou anunciando para vocês. No próximo programa, o Padre Benedito Ferraro estará conosco. Nós vamos conversar ainda mais sobre como ser essa igreja sinodal, essa igreja em saída, essa igreja dos pobres com os pobres. Não percam e nós contamos com a participação de vocês.